paz do Senhor seja convosco. Louvado seja o nome de Deus. Meus irmãos, nós vamos falar um pouco hoje sobre a corrida da fé. Nós temos uma corrida, nós temos que alcançar o alvo, ou o bom combate da fé. E o que significa isso? Significa que nós temos que continuar, perseverar, seguindo os ensinamentos deixados por Cristo. É isso que nós temos que fazer, os ensinamentos deixados por Cristo, resistir às tentações e buscar viver uma vida de justiça, de equidade e baseado tudo isso na palavra de Deus e não no medo. E nós temos que continuar, combater o bom combate, a luta espiritual que vai aparecer, essa corrida da fé, o bom combate. Já começamos a nossa história cristã, mas nós precisamos terminar a corrida da fé. Nós temos que continuar. O apóstolo Paulo vai dizer justamente isso, né? Combati o bom combate, guardei a fé. Nós temos que continuar e não naufragar diante dessa caminhada. Muitos estão afundando nesta caminhada e nós temos que continuar. Continuar, é uma corrida. Nós já saímos, mas nós não chegamos ainda. Então Deus, Ele nos chama para essa caminhada da fé e não para se envolver em todos os conflitos do mundo. Não é para isso que Ele nos chama, não. Ele nos chama para combater o bom combate. E isso implica em resistir à tentação, em viver uma vida de coragem diante dos conflitos da vida, manter a confiança e o foco no Senhor, não tirar os olhos do Senhor, não. O convite nessa noite é justamente para isso, para que nós possamos completar essa carreira, ou combater o bom combate. Abramos nossas Bíblias. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, com esse tema, o bom combate da fé. 1 Timóteo, capítulo 6, nós vamos ler do 11 até 6. 1 Timóteo, capítulo 6, do 11 ao 16. Eu gostaria de ler, que os amados irmãos acompanhassem a leitura, em nome de Jesus. 1 Timóteo, capítulo 6, dos versos 11 ao 16. Do 11 ao 16. A palavra de Deus nos diz assim. Amém? Amém. A palavra de Deus nos diz assim: mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado, e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e diante de Cristo, que na presença de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, exorto você a guardar o mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual no tempo certo há de se revelar pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui imortalidade e que habita na luz inacessível, ao qual ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Que palavra poderosa. Aqui o apóstolo Paulo estava chegando praticamente no final do seu ministério, e ele escreve justamente ao seu filho na fé, Timóteo, que tinha que substituir simplesmente o apóstolo Paulo. Quem substitui Paulo na pregação do evangelho é Timóteo, e era um garoto na fé, e Paulo escreve essa carta para ele. O que a gente vê antes aqui no contexto, Paulo está abrindo os olhos, advertindo a igreja, advertindo toda a igreja, cuidado com os perigos que vão aparecer no meio de vocês. E o apóstolo Paulo bate em duas coisas, que é o amor ao dinheiro e a ganância. Ele diz isso para Timóteo. Ele vai falar antes aqui que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nós também temos que ter cuidado com os desejos que havia contaminado aquela igreja, aqui é a igreja de Éfeso. A mesma igreja que perdeu o primeiro amor. Muitos crentes estavam tomados de quê? Ganância e justamente uma idolatria ao dinheiro.
Não é que o dinheiro seja ruim, o dinheiro é muito bom, a gente vê na Bíblia toda. O problema é você viver por ele e ele ser o seu Deus. É a única coisa que Deus compara com a entidade, né? Ele chama de o Deus Mamon. Então não é ter dinheiro é bom, a questão é você colocar o dinheiro em primeiro lugar e ele ser seu Senhor. O que é que Deus diz? Jesus, que é Deus, diz que nós não podemos amar dois senhores. Ele está falando do dinheiro. O contexto é disso, porque senão nós vamos amar a um e odiar o outro. E nessa igreja de Éfeso estava acontecendo isso: ganância, desejos e o amor ao dinheiro, tá? E o apóstolo Paulo, ele combate isso, tá? Dizendo: Timóteo, tu és um homem de Deus, Timóteo, corre atrás da santidade. É como se Deus estivesse dizendo aqui para Timóteo, para que Timóteo dissesse àquela igreja de Éfeso e nós pudéssemos ouvir hoje. Timóteo, ou igreja do Senhor, você tem uma escolha clara nessa noite: ou você corre atrás das coisas materiais, que são passageiras, são temporais, não vão ficar nada disso aqui, ou você corre atrás das coisas espirituais. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, amada igreja, é que nós não temos outra oportunidade, não existe meio termo, não. Nós temos que justamente correr atrás das coisas espirituais. Primeiro o reino de Deus. São 3 pontos nessa pregação. O primeiro é fugir do mal. O apóstolo Paulo diz: fuja, corra. Segundo ponto, buscar o bem. E o terceiro, combater o bom combate. O apóstolo Paulo já começa assim. Olha o que é que ele diz: que nós temos que fugir. Logo no versículo 11, mas você, homem de Deus, fuja. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Mas antes dele dizer fuja, primeiro ele identifica Timóteo. Quem é Timóteo? E quem somos nós? Nós somos homens e mulheres de Deus. Primeiro, a primeira coisa que o apóstolo Paulo faz é identificar cada um de nós que estamos aqui. Homens e mulheres de Deus. Primeiro Deus identifica, mostra a nossa identidade, mostra a nossa digital espiritual. Depois ele diz o que é que nós temos que fazer. Então o que define você não são títulos, não. O que define você é a sua identidade em Cristo. Homens e mulheres de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando para a sua igreja. Falando para o seu filho na fé e falando para essa igreja, homem e mulheres de Deus. Isso era um título dado a profetas no Antigo Testamento, somente a grandes profetas, como Moisés, como Elias, que era dado esse título, homens de Deus, mulheres de Deus, como Débora, grandes mulheres e grandes homens de Deus, falhos, mas homens que viveram para a glória de Deus, homens separados para o serviço de Deus. Então a primeira coisa que o apóstolo Paulo faz é nos identificar. Qual a nossa identidade? Homens de Deus. Qual a nossa identidade? Mulheres de Deus. Nós somos identificados, nós somos marcados, nós somos selados como homens e mulheres de Deus. Então eu quero que você preste muita atenção nessa noite. Antes de Deus dizer o que é que nós temos que fazer, Ele diz quem nós somos. Quem nós somos? Homens de Deus. Quem nós somos? Mulheres de Deus. A primeira coisa que Deus faz antes de nos chamar é nos identificar, é nos marcar, é nos selar. É isso que Ele faz. É isso que Ele faz. Então você não é definido pelos seus erros do passado, você não é definido pela sua profissão, você não é definido pelos seus títulos, você é definido pelo que Deus diz o que você é. E Ele está dizendo nessa noite que você é um homem de Deus e que você é uma mulher de Deus. Homens e mulheres de Deus. Claro, se você estiver em Cristo Jesus. Homem de Deus, mulher de Deus. Aqui é posse. Deus, Ele está cuidando de nós, pertencimento, nós pertencemos a Deus, porque Ele nos deu uma identidade, porque Ele nos deu um título máximo, e esse título é homens e mulheres de Deus.
Agora sim, ele diz o que é que nós temos que fazer. Primeiro, ele nos identificou, ele nos selou, ele nos deu uma digital. Homens e mulheres de Deus. Foi isso que ele fez. Agora, segundo, ele vai nos dar 2 mandamentos. São 2 mandamentos, 2 verbos que estão ligados a mandamento. E o primeiro que ele diz aqui é foge. Foge, fuja. O verbo é fuja de tudo isso. Fuja, Timóteo, fuja daquilo que não agrada a Deus. Fuja, Timóteo. A mesma palavra usada quando Deus usou para mandar José fugir da mulher de Potifar. Quando José fugiu para não cair em tentação. Quando José fugiu é a mesma palavra. Não vai ser uma caminhada tranquila, não, mas vai ser justamente uma garantia que nós temos quando nós seguimos esse mandamento. O que é que o apóstolo Paulo vai falar lá em 1 Tessalonicenses? Ele vai dizer, fuja de toda aparência do mal, a mesma palavra. Ou se abstenha de tudo que não agrada a Deus. Fuja de toda forma de mal. Fuja, corra, saia correndo. O pecado, a gente foge do pecado. De que nós devemos fugir? O contexto aqui é justamente do amor ao dinheiro, da ganância e dos desejos que penetram no nosso coração. A cobiça, as armadilhas, jovens, dos desejos pecaminosos do nosso coração. A pior coisa que pode acontecer na vida de um jovem é ele pensar assim, eu vou seguir o meu coração, está morto. Porque a palavra de Deus vai dizer, mais enganoso do que todas as coisas é o coração. Nós temos que fugir de tudo que não agrada a Deus, fugir principalmente dos desejos, fugir dos desejos. Há tempo de ficar, mas do pecado nós fugimos. Quando se trata da tentação, nós fugimos, jovens, principalmente, preste atenção, as tentações sedutoras do nosso coração, que querem nos seduzir, que querem nos induzir. Nós temos que fugir. Tem muitas pessoas que querem o quê? Não, eu vou testar. Não teste o pecado, não teste as tentações. Ou tem gente que diz assim, eu vou negociá-las. Não negocie o pecado, não teste o pecado. O apóstolo Paulo diz, fuja de toda aparência do mal. Preste atenção nessa noite. O apóstolo Paulo vai nos dizer isso, fuja. Mas aqui tem um ponto que eu quero colocar, tá? Uma atenção, os desafios da vida nós enfrentamos, as tentações nós fugimos, desafios enfrentamos, lutamos e a vitória já está garantida em Cristo Jesus. Tá? Nós enfrentamos o dia a dia com luta, com labor, mas sabendo que a vitória está garantida através de Cristo Jesus, nosso Senhor, aquele que morreu na cruz do Calvário para nos dar vida. E das tentações nós fugimos. Nós não vamos tentar gerenciar o pecado, não. Porque se você brincar com o pecado, o salário do pecado é a morte. Você tem que cortar o mal pela raiz. O que é que nós temos que deletar das nossas vidas hoje à noite? É uma rede social, é uma amizade, uma má influência na faculdade, no trabalho que está ali tirando dos caminhos do Senhor. Nós temos que cortar isso. É algum hábito? O que é que nós temos que fazer um corte radical no nosso coração? O que é que nós temos que fazer nessa noite? Essa é uma pergunta individual para cada um de nós nessa noite. O que é que nós temos que cortar? O que é que nós temos que deletar? O que é que nós temos que jogar fora que não agrada ao Senhor? Primeiro mandamento, fuja. Segundo mandamento, siga. A palavra seguir aqui é buscar. Olha o que ele diz, siga, Timóteo. Primeiro ele foge. De que, pastor? De tudo que não agrada a Deus. De tudo que não agrada a Deus. Fugir do pecado. Fugir, não cair, fugir da tentação. E agora ele dá o outro mandamento, siga. A palavra siga aqui tem a natureza de buscar. Buscar, seguir em frente ou perseguir. O que é que nós temos que perseguir?
Ele vai dizer aqui uma lista, daqui a pouco a gente vê ela. Mas primeiro, não basta, eu quero que você entenda, não basta somente fugir da tentação. Nós temos que buscar o que agrada a Deus. E essa busca é uma busca vigorosa, é uma busca diligentemente, todo dia, toda hora. Aqui a palavra seguir é a mesma palavra usada para o homem que está caçando uma presa, está com fome. É a mesma palavra de um atleta que tem que vencer. Peguei o exemplo e coloquei a seleção brasileira. A seleção brasileira está lutando pela vitória. Ele não vai entrar na Copa do Mundo simplesmente para perder, não. Então nós seguimos em frente, nós buscamos diligentemente, é isso. E eu quero que você preste atenção. O apóstolo Paulo aqui nos dá uma lista de 6 virtudes ou 6 princípios para a vida. Isso aqui você tem que buscar todo dia, toda hora. Isso aqui você não pode parar de buscar. Isso aqui tem que ser uma busca, seguir isso aqui, perseguir isso aqui, que é o que, pastor? Ele está aí. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Isso aqui está disponível para você correr atrás, para você buscar, é uma busca, para você buscar, para você seguir justamente a justiça de Cristo já foi aplicada sobre as nossas vidas, mas a justiça aqui é viver de acordo com os padrões de Deus, o que Ele deixou para nós vivermos, piedade, uma vida de devoção. Muitas pessoas pensam que piedade é simplesmente pegar alguém que está na rua e se compadecer também, mas a primeira coisa é devoção a Deus, adoração na prática, isso é piedade. Aí sim quando você é piedoso, você vai acolher o próximo, vai acolher o necessitado, você vai ter as suas obrigações sociais. Quando você é um devoto de Deus, quando você pratica essa adoração, amor, o amor de buscar a Deus sobre todas as coisas e buscar o nosso semelhante e amar o nosso semelhante, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que fazer isso continuamente, e eu acho que um dos principais que é a perseverança. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo numa época que muitos não conseguem perseverar, capacidade de aguentar as dificuldades. A Bíblia nunca mentiu para ninguém. No mundo tereis tribulações. Será um vale de lágrimas, será um vale de dor, mas a perseverança é para ser buscada, seguir ela, seguir diante da dificuldade. Não é uma aceitação passiva, não, mas uma resistência. Vamos resistir, nós vamos continuar, nós vamos focar, nós vamos viver de acordo com a vontade de Deus. E ele fala mansidão, homens e mulheres dominados, controlados. O vídeo que nós ouvimos aqui do pastor Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer que não é fraqueza, mas é força controlada. Como Moisés, o homem mais manso da terra, dito por Deus. É uma busca que ativa, não é uma espera passiva. O que Paulo está dizendo aqui, busque. Muitos cristãos estão esperando essas virtudes e esses princípios caírem na sua conta, caírem na sua vida e não vão. O que ele está dizendo aqui é busque e siga. Não mude o foco. A vida é assim, nós temos que focar nessas coisas, perseguir, buscar ativamente, diligentemente, lutar por algo incessantemente. Essas coisas nós temos que fazer no dia a dia. No dia a dia. Você não acorda amanhã justo, piedoso e amoroso. Não, essas qualidades, esses princípios são desenvolvidos diariamente, constantemente. São disciplinas espirituais na vida do cristão, porque se nós vacilarmos um ponto só, nós podemos cair tudo. Nós não podemos de forma nenhuma ficar parados, não, mas buscar. Como sua rotina diária reflete essa busca por essas virtudes, por esses princípios estabelecidos por Deus? Como é que está a nossa atividade
diante da busca pela santidade? Como é que está a nossa oração? Está orando, ore mais. Está lendo a palavra de Deus, ore mais, leia mais. Está jejuando ou nunca jejuou? Comece a jejuar. Participe dos cultos, não deixe de congregar, como é de costume de alguns, porque senão você sai fora do aprisco do Senhor, e uma ovelha fora do aprisco é perigoso os lobos virem. Comunhão. Terceiro ponto, bom combate, lutando a luta da fé. Verso 12, olha o que é que ele diz. Verso 12, meus amados irmãos, ele diz assim: combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado ao chamado de Deus. Não só para Timóteo, mas para todos nós nessa noite. Ao qual fez a boa confissão, a nossa confissão de fé, diante de muitas testemunhas. A natureza do bom combate. Paulo muda a metáfora aqui. Ele muda completamente. A primeira era uma corrida. Era uma maratona. Fugir do pecado correndo e seguir atrás daqueles princípios. Agora, o apóstolo Paulo muda completamente e vai dizer que a vida do crente não é um passeio no parque de diversões. Não é isso. Ele vai dizer que a vida do crente é um combate. É um combate, é uma luta diária e constante. Mas ele dá uma boa notícia. É o bom combate da fé. É o bom combate, combata o bom combate. É uma luta que vale a pena lutar, porque Cristo já venceu nós na cruz do Calvário. Quando Deus dá a terra prometida para o povo de Israel, Ele promete a terra prometida, mas aqueles homens, quando passam 40 anos para chegar à terra prometida, o que é que Deus diz? Quando eles chegam lá: pegue na espada, entre e conquiste. Eles já tinham a garantia, mas eles tinham que conquistar. A vida do crente é assim. Nós já temos a garantia da salvação, mas nós continuamos combatendo o bom combate. O bom combate da fé. É esse bom combate que nós temos que combater. O bom combate da fé, em duas dimensões. A primeira, nós temos que entender, nós temos que defender a nossa fé. Pastor, como é que eu defendo a minha fé? Pregando a verdade. E onde está a verdade? Na palavra de Deus. Não precisa entrar em discussões, nem dar pérolas aos porcos, não. Simplesmente falar a verdade. Que verdade, pastor? A verdade que é Cristo Jesus. A verdade sobre uma pessoa. A verdade sobre o evangelho da salvação, que salva, cura, liberta e transforma as pessoas. Primeiro nós temos que defender a nossa fé. E a segunda coisa é viver pela fé. Eu vivo por fé. Nós não precisamos ver, o que nós precisamos é crer, é confiar plenamente no Senhor. Quando nós confiamos plenamente no Senhor, nós temos uma garantia. O apóstolo Paulo agora dá outro mandamento. E o mandamento é: tome posse da vida eterna. Tome posse, literalmente. Aqui de onde vem os nossos irmãos neopentecostais. Tome posse. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, literalmente: receba. Eu estou dando a vocês, pegue. Tome posse, receba tudo isso que eu estou lhe dando. Mas nós já temos a vida eterna. Por que é que nós temos que fazer isso aqui? Tomar posse dela. Porque a vida eterna não é algo somente futuro, não. A vida eterna começa aqui no céu. Nós temos que nos apropriar da vida eterna hoje e agora, nesse momento, para que futuramente nós estejamos no céu. Porque o tempo aceitável do Senhor é agora. O tempo de nos apegar à vida eterna, tomar posse da nossa herança. É hoje, é agora, é nesse momento. Tome posse. O que significa isso? O que significa isso? Ele quer que nós vivamos hoje aqui uma vida com propósito, uma vida com alegria no Senhor, pregando a palavra de Deus, para que outras pessoas sejam transformadas, resgatadas através do evangelho da salvação. É isso que significa. Deus quer fazer isso nas nossas vidas.
Literalmente ele diz: se apodere. Disso aqui nós podemos nos apoderar. Se apodere da vida eterna. Muitos cristãos estão preocupados com outras coisas e esquecem de viver o hoje e o agora, uma vida que agrada a Deus. Nós temos que viver o agora, nós temos que viver o hoje, nós temos que nos apegar nas coisas espirituais neste momento. Meus irmãos, é agora. E ele continua dizendo: tenha uma boa confissão de fé, igual a Timóteo. Olha o que é que ele diz aqui no verso 12: se aposse da vida eterna, para a qual você também foi chamado. É um chamado, ele nos chama, todos os seus filhos, é um chamado eficaz no coração. Mas depois em seguida ele diz, e da qual fez boa confissão. O Timóteo fez uma boa confissão de fé, e a nossa também tem que ser. É a nossa confissão de fé qual? Que Jesus Cristo é o nosso Senhor, que Jesus Cristo é o nosso Salvador, que Jesus Cristo é o nosso Redentor, que Jesus Cristo vive pelos séculos dos séculos. Essa é a nossa confissão de fé. No dia que nós batizamos publicamente, quando nós morremos para o pecado e nascemos para Cristo, essa é a nossa confissão de fé, que só existe um Deus, um só Senhor, um só Pai, que está no meio de nós, e está sustentando essa igreja durante mais de 50 anos. Essa é a nossa confissão de fé. Quem é Jesus nas nossas vidas? Eu sou dele, eu vivo por meio dele, ele é meu Salvador, ele é meu Redentor. É isso que ele quer das nossas vidas. Quando foi a última vez, meu amado irmão, que nós renovamos conscientemente esse compromisso com Deus? Da nossa confissão pública, na nossa vida atual. O reflexo de nossa confissão pública, como foi naquele dia do batismo, onde nós descemos as águas chorando, com o coração cheios de alegria, transbordando. Nós temos que renovar a nossa confissão pública, e agora diante das outras pessoas. Diante das outras pessoas. Quarto ponto, uma exortação que Paulo faz, para que nós possamos olhar para Deus e para Cristo Jesus. Olha o que é que ele diz, verso 13 e 14. Eu gostaria de ler, que os irmãos acompanhassem. Nós temos duas testemunhas. Olha o que é que ele diz, verso 13 e 14. Diante de Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e diante de Cristo, de Deus e de Cristo, que na presença de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Eu exorto você, Timóteo, é uma exortação, para que nós não venhamos desistir. Por quê, pastor? Porque nós temos duas testemunhas, uma do lado esquerdo e outra do lado direito, Deus Pai e Deus Filho, testemunhando para que nós venhamos continuar com a nossa confissão de fé em dias. Diante de Deus, que preserva todas as coisas, o universo está no controle de Deus, e diante de Cristo, que fez uma boa confissão diante de Pôncio Pilatos, mesmo diante da morte, ele não negou quem ele era e por que ele veio. Não negou, não. Muitos estão abandonando o Cristo, estão negando o Cristo. O nosso modelo supremo é Jesus. Jesus é o nosso exemplo supremo. Por isso que ele faz uma especificação, falando de Cristo, que diante de Pôncio Pilatos, ele não negou quem ele era, nem negou para o que ele veio, não. Isso significa o que para nós, pastor? Que nós não podemos recuar, nós não podemos retroceder, nós não podemos voltar, não, nós temos que seguir com a boa confissão de fé, pregando, anunciando e mostrando o que Cristo fez por nós, o nosso resgate, a nossa restauração, a nossa identidade, como Ele nos identifica. Independentemente da minha reputação, independentemente do meu conforto, independentemente da minha conveniência, nós temos que continuar sem retroceder, fazendo e olhando para Cristo e dando essa boa confissão de fé
como fez Timóteo, como fez Jesus, como fez o apóstolo Paulo, como fez a igreja antiga, como continua fazendo a primeira igreja batista em Araripina. Por isso ele continua: guarde o mandamento até o fim, verso 14. Guarde o mandamento até o fim. O que é que ele está falando aqui? Do conjunto da Bíblia toda. Guardar os ensinamentos de Deus, a palavra de Deus, preservar isso aqui, sem aumentar, sem diluir, sem tirar. Essa é a nossa luta. Porque muitos estão atrás de emoções passageiras, muitos estão atrás de outras emoções, de sonhos, visões. Não, o que Deus manda guardar é justamente o seu mandamento imaculado, irrepreensível, sem mexer, inalterável, nós não podemos mexer. Até quanto tempo, pergunta, eu tenho que guardar os mandamentos do Senhor? Paulo nos ajuda a trabalhar. Até o que, igreja? Até, não ouvi, vou fazer igual a meu irmão que estava aqui há pouco tempo, Gonzaga. Até todos os dias das nossas vidas aqui na terra. Nós temos que formar uma nova geração. Como foi formada aqui na igreja, uma geração, nós temos esse papel. Até o fim, guardar e continuar e formar uma nova geração. Meus irmãos, o que é que Deus exige da minha vida? Fidelidade à sua palavra, somente isso. Nós temos às vezes, que nós somos esquecidos, mas às vezes nós temos que lembrar de algumas coisas. Às vezes nós pensamos que Deus não está vendo tudo, e sabe de tudo. Nós temos que ser lembrados disso, das nossas escolhas. Como a minha escolha seria pactada se eu lembrasse todo dia que eu tenho duas testemunhas que estão vendo tudo? As minhas decisões, o que é que afeta as minhas decisões? Com essas duas testemunhas diante de mim, diante de Deus e diante de Cristo. Nós temos que ser lembrados disso diariamente e constantemente, porque nós esquecemos que Deus, Ele sabe tudo, Ele sonda o nosso coração, Ele sabe do nosso sentar, Ele sabe do nosso deitar, Ele sabe quando nós nos levantamos, Ele sabe quando nós respiramos. Todos os nossos dias foram contados e registrados, como está no Salmo 139. E nós precisamos lembrar disso. Às vezes nós esquecemos, nós temos que ser lembrados dessas coisas, que nós temos duas testemunhas, Jesus e Deus, Deus e Jesus, Deus de Deus, nos conduzindo. E ele termina no verso 15 e 16, mostrando qual a motivação final das nossas vidas. Qual a nossa motivação? Resposta à glória de Deus. Olha o que é que ele diz, verso 15 e 16. Eu gostaria de ler com a igreja, verso 15 e 16. Vamos ler, igreja. Ao qual o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver, a Ele honra, poder eterno. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Ao qual vai se manifestar do tempo certo. Não tinha o tempo certo, a plenitude dos tempos, que ele teria que nascer, lá em Gálatas, no tempo certo ele há de se manifestar. Para nos libertar. Para nos libertar completamente, nós já fomos libertos. Mas nós precisamos refletir nisso. Deus controla todas as coisas. Por isso que o apóstolo Paulo termina com uma explosão de adoração, que nós chamamos na teologia de doxologia. Adorar, bendizer ao Senhor. Uma explosão de adoração. Ele empilhando títulos sobre títulos. Quem é Deus? Quem é Jesus? Deus de Deus, Jesus de Deus, Deus de Jesus. Um só. Mostrando quem Ele é.
dizendo isso no versículo 15, bendito o único e soberano Deus, aquilo que ele sempre disse, não há outros deuses diante de mim. Ai daqueles que estão procurando outros deuses, não há outro Deus. Versículo 15, ao qual, versículo 15, revelando pelo bendito, o único e soberano Deus. Esse é o primeiro título, único, cantamos hoje. Tu és o único, incomparável és na minha vida, Senhor soberano. E ele vai empilhando mais títulos, Rei dos reis, ele é Senhor sobre as nações só vão até onde ele permitir. Todas as nações se curvarão diante de Deus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Senhor para a glória de Deus. Todos, único, o único que possui imortalidade. Isso está no verso 16, imortal, eterno. Verso 16, o que é que ele diz? O único que possui imortalidade, para nos dar a imortalidade junto com ele. Nós habitaremos com ele, junto com ele, estaremos com ele na sua santa presença. Jesus com os furos nas mãos, com a marca do lado, com os furos nos pés. Está lá, nós estaremos lá com ele. E ele continua agora, falou dos títulos de Jesus, e ele continua falando de Deus, que habita em luz inacessível. Ninguém é capaz de ver, somente Jesus nos dá acesso ao Pai, somente Jesus. E ele continua com adoração, ele continua, lá no final ele encerra, e ele diz, a ele honra e poder eterno, amém. Ele diz isso, toda honra, todo o poder é dele, eterno, eternamente, e ele confirma com assim seja, amém. É isso que ele faz, todo o poder, toda a majestade está diante dele, o glorioso Senhor dos senhores. Por isso que nossa resposta inicial e final a Deus é adoração. Antes de Jesus dar a grande comissão, os discípulos se curvaram diante dele, lá na grande comissão, no verso 17, e adoraram. Antes de cumprir a grande comissão, nós adoramos o Senhor em espírito e em verdade. Somos conduzidos em adoração à presença de Deus. Por quê, pastor? Porque a honra é dele, porque a glória é dele, porque o poder é dele eternamente, e só ele é digno de receber. Somente ele, meus amados irmãos. E agora nós, como cristãos, vamos refletir a beleza da santidade dele. O que nós precisamos, pastor, dele. O que alimenta a nossa santidade é o que Cristo fez por nós, para que nós venhamos ser luz e refletir a beleza da santidade dele. Essa passagem nos apresenta isso, uma mudança radical. Paulo não está pedindo a Timóteo para fazer ajustes superficiais na vida dele. Não é isso, igreja, não é isso. Ele está chamando o seu povo, reorientando a vida do seu povo, conduzindo a vida do seu povo, dizendo: fuja do pecado, fuja do que destrói a tua vida, não flerte com o pecado, não negocie com o pecado, fuja da tentação, corra, Timóteo. Busque intensamente o que edifica, siga a Cristo, siga a Deus, siga a justiça, siga a piedade, siga a fé, siga o amor, siga a perseverança, siga a mansidão. É uma busca constante do coração. Lute corajosamente, Timóteo. Não desista, Timóteo. Não desista, Igreja de Cristo. Em Cristo nós já temos todas as garantias. Todas as garantias. Nós temos que ter a nossa consciência
de um olhar diferenciado para Deus, o autor da vida, o que ele diz aqui, o sustentador de todas as coisas. O sustentador de todas as coisas. Nessa jornada de fé, nós temos duas testemunhas, Deus e o Filho, um do lado e outro do outro. Adore a Deus com a explosão do seu coração, com todo o seu ser. Essa doxologia aqui era a forma de adoração que o apóstolo Paulo estava mostrando à sua igreja, como ela tem que viver. Rei dos reis, digno de toda honra, digno de todo poder, digno de toda adoração. Meus amados irmãos, a questão toda não é se enfrentaremos dificuldades, ou tentações, ou batalhas, não. A questão toda é como nós vamos responder diariamente tudo isso que está acontecendo nas nossas vidas. Vamos recuar? Vamos voltar? Vamos voltar? Ou vamos avançar? Cederemos? Ou vamos perseverar? Como nós vamos responder diante do dia a dia que está aí fora, batendo já segunda-feira? Como nós vamos responder a essa vida aí fora? Eu quero que você lembre de uma coisa nessa noite, que você saia com isso no coração. O apóstolo Paulo disse para Timóteo, e o pastor Marcos está dizendo para essa igreja: você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. Ele sustenta você. Nós estamos debaixo da onipotente mão de Deus. Você foi chamado como Deus chamou Timóteo, Ele chama você. E se há algo que você tem que recomeçar na sua vida, recomece agora, hoje. Lembre-se do que o apóstolo Paulo falou: Timóteo, a tua boa confissão de fé. Continue com o teu bom testemunho, a tua boa confissão de fé, fora da igreja e dentro da igreja. Que fé é essa, pastor? Uma fé pública, não é uma fé privada, não. Quando a jornada ficar difícil, nós temos que continuar fazendo o que o apóstolo Paulo disse, combatendo o bom combate da fé. Às vezes vai parecer que as coisas vêm como rolo compressor, querendo nos esmagar, querendo nos destruir. Mas nós temos que lembrar que nós não somos filhos de um pequeno Deus, não, ou de um Deus inútil, não, ou de um Deus sincrético, não. Nós somos filhos de um Deus soberano e eterno que cuida dos seus filhos. Nós temos que sair com isso no nosso coração. Nós servimos ao Rei dos Reis, ao Senhor de todas as nações, aquele que habita em luz inacessível, mas que agora nós temos acesso a Ele através de Cristo Jesus, o nosso Redentor. Por isso nós temos que combater o bom combate, seguir a fé, seguir com perseverança, não desistir, não ficar desestimulados, não diante das dificuldades, não. Todos passarão por dificuldades, mas nós temos que ter bom ânimo. Ele venceu por nós e vive pelos séculos dos séculos. Cantamos de manhã também. Nós temos que ter compromisso, o mesmo compromisso que o apóstolo Paulo descreve para o seu filho na fé. Nós servimos a um Deus poderoso, um Deus que merece honra, glórias, louvor e adoração. O nosso Senhor, que nos salvou, Ele nos ajuda nessa caminhada. Ele nos dá força interior, o Espírito Santo intercede por nós, Ele nos dá força, Ele nos capacita, Ele nos equilibra para enfrentarmos as dificuldades. Ele nos dá esperança, que é certeza de que o sol voltará a raiar nas nossas vidas, a escuridão da nossa alma vai passar, porque como foi dito aqui, aonde a luz chega, as trevas se dissipam, e a luz já chegou no nosso coração. Ele está sobre nós, Ele vive sobre nós, Ele é Senhor sobre nós. Nas dificuldades nós temos o Deus da nossa esperança, o nosso Salvador nos garante, não só
que a nossa fé será recompensada. Não, mas Ele nos garante a coroa da justiça que já está preparada para todo aquele que nele crê. Preparada para você a coroa da justiça. Por isso, continue confiando completamente em Cristo. Nele, fé é isso, é confiar nele completamente e totalmente. Você que é crente é isso. E para você que não é crente, você tem que passar a confiar no Senhor. Crer no Senhor. No Senhor. Tudo isso que foi falado, nós só conseguimos viver através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Para você que não é cristão nessa noite, pastor, se eu crer, vai mudar a minha vida? Vai. Uma coisa já começa a mudar radicalmente. Que você passa da morte para a vida. Que você se transforma numa nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Para você que não é cristão, o convite para você é justamente isso. A fé é a mão que se estende para receber de graça o que Jesus está te dando de graça nessa noite. Para que você possa se arrepender dos seus pecados, confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, para que você possa ter vida eterna. Somente através de Cristo, nosso Senhor. Somente através de Cristo, nosso Senhor. Somente através de Cristo, nosso Redentor, nosso fiador, nosso substituto. O que é que eu preciso, pastor? Crer. Se arrepender dos seus pecados. E a mudança já começa automaticamente. Não é sinônimo de vida fácil, não. Mas garantia da eternidade. Que nós já temos, nós que confessamos. E que você pode ter hoje, crendo em Cristo Jesus, como seu único e suficiente Salvador. Vamos orar em nome de Jesus. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E te bendizemos, ó Deus, por mais uma noite, por essa palavra maravilhosa, Deus, que ela possa fazer morada na vida de todos que se fazem presente aqui hoje. Ó Deus, para aqueles que já são cristãos, que eles possam continuar vivendo através da justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança, ó Deus, e a mansidão, combatendo o bom combate da fé, não se envolvendo em todos os problemas do mundo, não. Que nós possamos, ó Deus, nos apegar, como foi dito aqui hoje, tomar posse da vida eterna. Porque nós fomos chamados, como foi Timóteo, como foi o apóstolo Paulo, como foi, ó Deus, os apóstolos, a igreja primitiva e a nossa igreja. Aqueles que ainda não são de Ti, ó Pai, que eles possam, através desse chamado, responder. Porque como diz o Dr. Russell Shedd, ó Deus, para aqueles que não crê, é ineficaz. Mas para aqueles que são seus, Ele é um chamado irresistível ao nosso coração. E que possa acontecer hoje, ó Deus, que eles respondam, ó Deus, com fé, crendo em Jesus Cristo, se arrependendo dos seus pecados e confessando Cristo como seu único e suficiente Salvador. A igreja continua orando. Há alguém nessa noite que entendeu a mensagem de Deus e quer receber Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, crendo nele. Há alguém nessa noite que ainda não tomou uma decisão e que quer confessar Cristo como seu único e suficiente Salvador? Há alguém nessa noite com convicção, no coração? Se eu peço que você levante de suas mãos, que eu quero orar pela sua igreja, pela sua vida, junto com a igreja. Há alguém nessa noite? Há alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e que quer se reconciliar com Deus? Se há, eu peço que você levante de suas mãos também, que eu quero orar pela sua vida. Você está distante do Senhor, se você voltou à casa do Senhor por algum motivo, há alguém nessa noite? Se não há, que Deus possa continuar nos abençoando. Na tua santa e bendita presença ainda, Pai, nós te louvamos nessa noite. Que nós possamos ter, ó Deus,
início de semana que já tivemos hoje, ó Deus. E o dia de amanhã que te pertence, sendo uma semana abençoada e abençoadora, ó Pai. Que nós possamos receber as suas bênçãos espirituais, mas que nós possamos ser bênção na vida de outras pessoas. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado, Senhor, pela abertura de missões estaduais. Continue abençoando o teu povo, continue abençoando a tua igreja, nos sustentando, nos direcionando. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça, ó Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações e a santa presença do Espírito Santo de Deus esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas.